A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só, o professor Marco Aurélio Freire já está aqui na ponta da linha, porque a gente volta com a nossa retrospectiva, né? A gente já bateu um papo bem bacana com o professor Marco Aurélio sobre o ano da Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde Álvaro Porto se reelegeu presidente da casa, teve o Francismar, né, virando ali nos últimos minutos e sendo eleito secretário. Enfim, a gente já bateu um papo. Inclusive, se você não acompanhou, tá certo? Vai lá no YouTube da Rádio Cidade que tá tudo direitinho por lá, beleza? E hoje a gente chega com mais uma retrospectiva. 2024 tá indo embora. E como é que foi o segundo ano do governo Lula neste terceiro mandato? Ele que é o único presidente a ter 3 mandatos aqui no nosso país desde a nova república. Como que foi este ano de 2024 para o governo Lula? Sabe quem vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Muito bom dia, meu querido amigo Lucas Medeiros. Bom dia aos ouvintes do Café Forró e Notícia. Prazer voltar por aqui para esse bate-papo contigo, né? Principalmente nessas retrospectivas que a gente está falando, né? Está fazendo essas retrôs para a gente entender o ano de 2024, mas também para a gente pensar o que pode ser do ano de 2025. E hoje com um personagem especial, né? Hoje a gente vai tentar analisar o ano do presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Os altos e baixos que o ano teve para ele enquanto presidente da República. Professor, ele começou o ano bem, né? Até porque o primeiro ano do governo Lula foi bem aprovado, pelo menos pela população. Verdade, Lucas. Aqui a gente tem realmente que pensar ano a ano. No ano passado, ele termina o ano com uma aprovação melhor do que a desse ano, na maioria das pesquisas, mas também o que foi o ano passado. O ano de 2023, para o Lula, foi um ano onde ele acabou de assumir o mandato e tentou fazer, na avaliação dele, um resgate da situação internacional do Brasil. Ou seja, o Lula passou a tentar resgatar a imagem do Brasil. Essa era a linha que adotada pelo governo, e a palavra que ele usava era essa mesmo. Né? Eles consideravam que no governo Bolsonaro o Brasil tinha tido uma perda grande de prestígio internacional, e o Lula passou em 2023 tentando recuperar essa imagem. Agora, apostando em quê? Apostando em 2 situações e saiu chamuscado de uma delas. Ele apostou primeiro em ser uma espécie de mediador em 2023 de conflitos internacionais, como, por exemplo, o conflito da Rússia e da Ucrânia. E isso ele foi muito mal. Mas, em outras medidas, como a discussão, por exemplo, sobre o meio ambiente, o Brasil tem muito mais autonomia e também muito mais credibilidade na discussão do meio ambiente. Então, acabou que, nessa área aí, o Lula foi relativamente bem sucedido, sim. Né? Mas o ano de 2023 foi claramente um ano onde o presidente apostou muito na questão internacional. E o problema é o seguinte, é que o ano não se deu apenas lá fora. Obviamente, há um país para se governar e em 2023 o governo, recém-chegado, foi administrando lá algumas questões, só que foram criando uns arestas, uns problemas. Problemas que eram para ter sido pensados pelo presidente agora em 2024. E aí eu estou falando, por exemplo, do Congresso, a questão das emendas parlamentares, que até agora, no apagar das leis do ano, o Flávio Dino, né, fez uma sentença impedindo a liberação. Nós tivemos também questões com a economia do país, conflito do Lula com o mercado financeiro, também conflito do Lula com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos. Ou seja, o cenário de 2024 na política interna, que era crítica, para ser um cenário de resolução dos problemas, foi um cenário de criação de problemas. Então, o Lula passou, ali, ao longo de 2024, por vários desses gargalos, né, desses problemas mesmo, dessas situações, né, com vários atores importantes, a Câmara, o Senado, o mercado financeiro, o Banco Central,
Enfim, há uma série de desafios, né? Além do mais, ainda tivemos ao longo do ano uma eleição municipal no meio aí, em outubro, e nessa eleição o partido, por exemplo, até se recuperou em relação à situação de 2020, mas não foi também um campeão, muito longe disso. O PT não foi um campeão, né, de votos nas prefeituras. E isso também impacta no espaço político lá no Congresso. Por quê? Porque aí o Congresso analisa que o partido do presidente não está tão forte e exige ainda mais da parte do presidente. O Congresso exige mais benesses, mais negociações. Ou seja, foi um ano que era para o governo ter tido mais negociações e menos conflitos, mas parece que houve muito mais conflitos do que negociações. O Lula, neste governo, ele tem feito algo de diferente ou os tempos mudaram e ele quer repetir o que fez no passado e não está conseguindo? Olha, boa lembrança, Lucas. Lula 1 e Lula 2, principalmente Lula 2, teve um cenário de aprovação de Lula muito rápido. Até uma espécie de comentário feito na época, eu estou falando aí de 2010, ou seja, quase 15 anos, né, no passado. Sim. As pessoas diziam que o Lula parecia teflon. E aquele material, né, as pessoas diziam assim, quanto mais batiam no Lula, menos ele se incomodava, menos atingia. Parecia teflon, parecia que ele estava protegido de teflon. Aquele material que a indústria usa, né, para proteger panelas. Bem, aquilo era verdade naquele cenário. Aquele cenário não vai mais se repetir, Lucas. Isso não é no Brasil. Eu posso pensar, se você pensar na política francesa, está dividida. Se você pensar na política da Inglaterra, está dividida. Se pensar na política dos Estados Unidos, está dividida. Se pensar na política da Coreia do Sul, no outro lado do mundo, está dividida. Essa ideia de polarização não é uma ideia do Brasil e não veio para ir embora sem ser. Então, no cenário de polarização, a gente tem que pensar o seguinte: aquele tipo de aprovação de 80% a 90% da população do país, aquilo não existe mais. Ô professor, e o que também chamou a atenção, né, neste ano foi o Congresso estremecido. Agora eu vou dizer um negócio assim, eu não vou dizer estremecido, mas o Congresso não ao lado de Lula. Por quê? Vamos lá. Isso aconteceu também com Bolsonaro, né, professor? Quando o Congresso é mais à esquerda e Bolsonaro sofre, né, durante seus 4 anos de governo. Agora o Congresso é mais à direita, quem está sofrendo é Lula. Boa percepção. Bolsonaro sofreu, mesmo com a esquerda não sendo muito grande. A esquerda tinha por volta de 130 deputados, tanto que na época de Bolsonaro, o líder nacional da oposição era o João Queiroz, né? Ele era o da oposição. Mas a esquerda do Congresso, ela não passa de 130 a algum tempo mesmo. Ela tem muito poucos deputados em geral, chegando ali entre 150, 130, 150 a algumas legislaturas. Mas a direita mais direita também, ela cresceu agora. O que a gente tem no Congresso é o Centrão, que é um grupo de partidos, né, que fica ali entre o centro e a centro-direita, mas que, em relação à movimentação nacional, eles são muito ideológicos. São partidos que negociam, mesmo um governo de esquerda, um governo mais à direita, eles negociam cargos, espaços, apoios, em troca, né, de votações e de aprovação do governo. E todo o governo fica refém disso. O Bolsonaro acabou refém, basicamente, do que a gente chama do orçamento secreto, tá? Que era aquela liberação de emendas. O Congresso Nacional acaba ficando... É interessante o orçamento secreto, porque ele faz com que o governo nacional, o governo central, né, o governo federal, libera recursos, os deputados mandam dinheiro para as suas bases, ou seja, eles participam do investimento, eles participam da questão da liberação do dinheiro, mas eles não participam do ônus, né? Eles entram nos ônus. Então todo mundo diz, meu deputado mandou dinheiro para a minha cidade e tal, mas eles não participam do ônus. Professor, vamos dar uma pausa na fala com Lula, tá certo? Nessa nossa retrospectiva do Lula. E amanhã a gente continua aqui no nosso Café Forró e Notícia, porque assunto tem
para falar sobre o presidente Lula este ano de 2024. Então a gente encerra a parte 1 e amanhã a gente segue com a parte 2, professor. Perfeitamente, Lucas. Então é o seguinte, a gente volta amanhã com mais comentários. Se Deus quiser. Zap